Oi, Jandira, tudo bem? Tá aí já. Oi, Alan, tudo bom? Oi, Ana. Casa já tá aí, já vou te chamar, tá bom? Gente, a gente vai entrando aqui. Enquanto vocês vão entrando, vou mandar aqui o convite pro pessoal pra vir pra live. Oi, Anne. Como é que vocês estão? Tudo bem? Compartilhar aqui. Quem quiser convidar alguém é só clicar nesse aviãozinho que fica aí do lado do chat. Pode convidar quem vocês acharem que... Ai, Anne, mandei pra você de novo sem querer, desculpa. Achar que o assunto pode ajudar, pode ser interessante, tá bom? E eu vou colocar a nossa convidada aqui pra dentro da live também. Muito bem, muito bem. Deixa eu só pegar uns sprays aqui pra gente usar. Ficar tudo bem harmonioso. Nossa, é verdade, Anne. Tinha esquecido, gente. A Anne tá 6 horas à frente da gente, né, Anne? Quase meia-noite. Que legal. Tá aqui assistindo com a gente. Muito bom. Tudo bem, gente. Vamos entrando então. Vamos dar as boas-vindas para nossa convidada hoje, a Carol. Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer recentemente nesse meio online aqui, também do segmento das terapias. E hoje ela vai vir aqui trazer algumas informações muito importantes pra gente sobre esse tema. Vocês podem colocar no chat dúvidas, comentários, né? Alguma coisa que vocês queiram saber também, o que a gente puder, a gente vai orientar vocês, tá bom? Cá, vamos entrar? Vou chamar você, peraí. Muito bem, chamando. Hoje aqui, 5 horas. Aqueles bate-papo que a gente sempre faz aqui, tudo muito tranquilo, tudo muito gostoso, trazendo mais conhecimento. E tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótima! Oi, gente, boa tarde para vocês. Um beijo de luz no coração de vocês. Obrigada por participar da nossa live. Muito bom, gente. Vamos dar as boas-vindas para cá aqui. Hoje é a primeira live dela e eu tenho certeza que, olha, ela vai arrasar porque eu já li todo o conteúdo que ela preparou para vocês e tá muito, Oi, muito Fabi. demais. Olha, tem muita gente. Bacana. Sim. Que bacana. Paty, a Paty entrou também. Paty, tudo bom? Amanda. Ana Cíntia. Fajardo, Fabi, Danilo. Oi, Danilo. Então, Tudo que bom? delícia participar dessa live. Muito bom. Gente, seguinte, vamos lá. Como eu estava comentando aqui. Oi, Aline, tudo bom? Bom, o pessoal vai entrando aqui, cara. Enquanto o pessoal vai entrando, se acomodando aqui, conta um pouquinho sobre você, se apresenta. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, trabalho com terapias holísticas também. Mas aqui a maioria eu acho que do meu Insta já me conhece um pouquinho, né? Mas, Cá, você se apresenta, fala o que você faz, conta um pouco pra gente de você, pra gente te conhecer, pra gente poder começar o nosso assunto aqui, bora? Bora. Bom, eu sou a Carol Marcelino, trabalho com terapias holísticas, massagem, barras de axis, teta healing, acupuntura, que é uma das coisas que eu amo fazer, acupuntura auricular e acupuntura digital trigramática. O nome é tão complicado que a gente engasga. Nossa, achei incrível isso. Você fala um pouquinho pra gente sobre os trigramas também? Claro, com certeza. Tá e é bom. uma terapia, por exemplo, que ajuda muito no assunto de hoje, que é a ansiedade.
Falo sim depois. Show. Você é de onde, Cá? Conta pro pessoal de onde você é. Eu sou de São Paulo, Jardim Patente, próxima a São Caetano do Sul, bem vizinha. Eu moro bem em frente ao shopping São Caetano do Sul. E estou no mundo da terapia já há 1 ano e meio, mais ou menos. Há uns 2 anos que eu trabalho com barras, teta healing, massagens. E agora estou me especializando em barras para poder facilitar, ser facilitadora, dar o curso de barras, né? E me especializando em acupuntura, que me apaixonei perdidamente. Legal, é Mas, legal. mas a minha primeira profissão é ser servidora pública do município de São Paulo. Entendi. Viu, Cá? Eu tava lendo agora, eu tava assistindo uma aula sobre a EFT, sabe? Aquela liberação. Liberação emocional, é uma acupuntura sem agulhas, que a gente dá as batidinhas, assim, nos pontos específicos. Eu tava lendo, né? Tava estudando sobre isso e achei muito legal. E eu falei, nossa, eu vou até comentar com a Cá, porque eu não sei se tem a ver com a questão da acupuntura. Eu não... Tem até que a ver, porque trabalha com os meridianos, né? Mas acho que os trigramas não, né? Então, a acupuntura da EFT, eu ainda não me especializei nessa área, mas era assim, com os toques, né, nos pontos dos meridianos, nos pontos de acupuntura através dos meridianos, por exemplo. Estou com falta de foco, né, é só ficar aqui, batendo, terceiro olho, por alguns minutinhos e você tem esse foco, essa concentração melhorada. Tô com angustiada. Você pega no... Vou levantar para mostrar. BC17 aqui no meio do peito e fica batendo, batendo, ou aperta, né? E aí sai aquela sensação de angústia. Show. Gente, olha, então assim, vamos começar o nosso tema e eu já digo para vocês. Quem não puder ficar até o final, por algum motivo ou outro, a gente vai deixar gravado no IGTV, quiser assistir depois, tá bom? Agradecemos que vocês estão aqui. E no final também, a Cá vai dar umas orientações, umas dicas sobre algumas coisas que dá para fazer para aliviar, né, Cá? Algumas coisas pra gente lidar com isso. Então, bora começar essa conversa aqui. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, tá? Conta aí pra gente seu ponto de vista, como que você enxerga essa questão da ansiedade, né? Na questão também até da medicina tradicional chinesa, é uma visão muito, muito assim interessante, que complementa demais tudo que se a gente começa a observar o que a gente vive, né? Os sintomas, tudo que acontece na nossa vida, começa tudo a fazer muito sentido. Então, bora aí, bora que a live é sua, conta pra gente. Tá legal, muito obrigada pela oportunidade em primeiro lugar, tá? Bom, ansiedade nada mais é do que um sentimento de angústia, de uma emoção causada por algo que ainda vai acontecer, né? Então a gente interioriza isso e ela está muito ligada ao medo, né? Ela é associada ao medo, a sensações de tensão. Tanto que quando a gente está ansioso, a gente fica com dor muscular no corpo todo, fica com sintomas de náusea. Tem pessoas que chegam a ter uma sudorese elevadíssima, tem pessoas que têm tontura, tem pessoas que desmaiam por conta de uma ansiedade, né? A ansiedade, quando ela é normal, quando ela... como que eu vou dizer? Uma ansiedade normal é legal ter. Quem é que nunca, por exemplo, ficou ansioso na véspera de uma viagem que está programada há tempos, e aí você, no dia da viagem, fica, o que eu coloco na mala, o que eu não coloco na mala, faz a mala 500 mil vezes, na noite anterior da viagem. Então, porque quando eu vou viajar, nossa, meu Deus, eu fico, acho que uma semana antes fazendo uma lista do que eu vou colocar na minha mala, né? Começo a escrever. Sim, e isso é normal, e isso é a ansiedade normal, é prazeroso até, porque é uma expectativa de algo que vai acontecer no futuro, mas que vai te dar prazer.
O problema é que quando passa dessas doses normais, chamadas de normais, né, pelo meu interessante ponto de vista, é que começa a preocupar, né? Por exemplo, um sinal de ansiedade, você vai ao supermercado. Por que eu estou dizendo isso em primeiro lugar? Porque antes de ser terapeuta, eu sofri muito, mas muito com ansiedade, né? 2 anos antes de me tornar terapeuta, eu tive depressão por conta de de ansiedade. Eu tinha TAG, já ouviu falar em TAG? Não. É o transtorno de ansiedade generalizada. Então, tudo me causava ansiedade, né? E desde que esteja num padrão normal, tá ok. O ruim é quando você acaba fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, muitos pensamentos ao mesmo tempo, e aí isso acaba sendo o problema da ansiedade. Porque a ansiedade em si é normal. Eu não sei se você namora ou se já namorou, mas acho que em algum momento da sua vida você teve o primeiro encontro com a pessoa que você se apaixonou, né? Então, isso é uma ansiedade normal, ter aquela sensação de excitação. A ansiedade nada mais é do que uma emoção causada por uma excitação de algo que vai acontecer, né? Então, assim, nos padrões normais, tudo bem. O problema é quando você acaba exagerando na dose, né, de ansiedade. E começa a afetar a nossa vida, né, Ká? Ah, com certeza. Porque a ansiedade acaba fazendo com que você tire o foco daquele momento que você está vivendo, né? E isso acaba gerando um estresse muito, muito, muito grande, né? E esse acúmulo de estresse, esse acúmulo de ansiedade faz com que a gente libere um hormônio chamado cortisol, né? Onde é liberado esse hormônio? Nas nossas glândulas suprarrenais, né? Então, fica lá na pontinha do rim, libera esse hormônio. Em doses normais não vai te afetar, porque é normal ter ansiedade. O ruim é quando você libera demais esse cortisol. Esse cortisol vai gerar adrenalina, liberar o hormônio da adrenalina, da noradrenalina, e isso vai fazer com que você coma exageradamente, tenha crises de pânico. Por isso que as pessoas normalmente, não é uma regra, né, mas normalmente, quando são ansiosas, ganham muito peso. Porque o excesso de hormônio liberado é enorme. Né? Então, isso faz com que prejudique muito a pessoa. A pessoa fica muito estressada, muito angustiada, essa é a palavra. A sensação de quem tem ansiedade é a sensação de impotência diante das coisas, porque ela quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, tem 1000 pensamentos ao mesmo tempo, né? E quem sofreu disso, como eu já sofri disso, sabe do que eu tô falando. A minha crise de ansiedade era tão absurda que eu ia, por exemplo, no supermercado, que é próximo de casa, mas eu tinha que ir de carro, porque não dava para carregar sacolas. Eu saía do supermercado, eu tinha pelo menos umas 2 sacolas do mercado, das compras, no meu colo, a chave de casa e o cartão que eu ia passar para entrar no estacionamento, na garagem aqui do prédio. Para você ter uma ideia. Já estava tudo, gente. Então, assim, a pessoa que sofre de ansiedade, sofre. Não tem outra palavra, é uma angústia eterna. Porque ela quer manter o foco, e isso é que causa nela essa angústia, porque ela quer manter o foco e não consegue, porque é absurdamente angustiante, né? Dá medo, dá pânico, né? É muito complicado mesmo. E a minha pergunta é para você, por exemplo, para as pessoas que estão nos assistindo, como que a gente controla essa ansiedade? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você entender que você tem esse problema, né? Como é que você vai saber? Sabendo se você tem os sintomas. Estresse, cansaço, insônia. Insônia é o concurso, ganha de todos os sentimentos que a ansiedade causa. Sensação de falta de ar,
aquela sensação de embrulho no estômago. Então, assim, são uma série de fatores que, primeiro, você tem que prestar atenção se você tem isso, né? Detectou que isso é uma ansiedade que está começando, você vai ter que detectar quais são os gatilhos emocionais que te causam ansiedade. Por exemplo, durante uma semana, está lá durante a semana toda e teve pelo menos 3 picos de crise de ansiedade. Ficou 4, 5 noites sem dormir. Insônia é top na ansiedade, né? Todos os dias você tem insônia por conta de uma ansiedade. Quem tem? Eu já não tenho mais, graças às terapias. Então, o bom é você identificar se você tem, quais são os gatilhos emocionais que você tem quando está no pico de ansiedade, né? Você observar durante uma semana, quais são os picos de ansiedade que você tem, quais são os gatilhos que desencadeou aquele sentimento em você. E uma boa maneira de você observar quais são esses gatilhos é fazendo uma análise daquilo que te causa mal-estar, né? Daquilo que te causa ansiedade. E observar, principalmente, se o que te causou ansiedade no primeiro dia foi o mesmo sentimento que te causou no segundo ou no terceiro e no quarto. Aquilo que te causou insônia é o mesmo motivo, para tentar detectar qual é o gatilho principal, né? No meu caso, por exemplo, era excesso de atribuições que eu tinha. Então, eu trabalhava 10, 12 horas por dia, né, onde eu trabalhava, onde eu trabalho. Era uma sobrecarga muito grande, e aí eu chegava em casa, tinha que ser mãe, tinha que ser esposa, tinha que fazer as minhas obrigações em casa, né? E isso acumulou um estresse violento que desencadeou na minha depressão, por exemplo. Como é que eu me curei disso? Primeiro, eu identifiquei qual era o gatilho, né? Qual era o que causava em mim essa ansiedade, esse transtorno, esse medo, essa angústia. Quando eu detectei, eu comecei a trabalhar isso em mim, né? Claro, tive ajuda? Tive. Os médicos são indicados nesse momento? Super, né? A gente não deve deixar de lado a medicina, né? E pensar só na terapia. A terapia é um coadjuvante, é um aliado aos médicos, à sua medicação e a tudo mais. Então, as terapias vão ajudar. Mas o principal é você identificar tudo isso, né? As suas alterações de sono, tensões musculares, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, suor excessivo, desconforto abdominal, muitos pensamentos ao mesmo tempo, você ficar indagando muito quando fala. Tudo isso é sinal de que você tem características de uma pessoa ansiosa, por exemplo. Ô, Ká, eu tava lendo um livro aqui, eu até indico pro pessoal que tá assistindo, que, assim, quer saber mais sobre isso, né, quer buscar algumas soluções. Tem um livro de Augusto Cury que chama Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. E nesse livro, ele fala muito sobre isso que você está falando. Ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que nós não fomos ensinados a cuidar do nosso eu, a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas frustrações. A gente não foi ensinado a nada disso. A gente é muito ensinado, a gente sabe muitas informações, a gente sempre recebe muita informação do mundo ao nosso redor, só que a nossa informação sobre o nosso mundo interno é muito pobre. E o que acontece? A gente não sabe lidar com esses momentos. Então, por exemplo, você, com excesso de trabalho, com excesso de responsabilidade, né, se deixando de lado sempre. E ele fala muito isso lá, sobre também a gente estar sempre tendo que produzir, a sensação de que você tem que estar sempre produzindo, sempre ativa, sempre pensando. Isso é uma coisa que gera também muita ansiedade, né? Por exemplo, se você é uma pessoa muito controladora, né, quer estar sempre ali para todos, para tudo e todos, quer sempre estar ajudando a tudo e todos, sempre acha que sabe que é melhor para a pessoa. Olha,
faz assim, que assim vai resolver seu problema, e a pessoa não faz, e você entra naquela angústia porque você não conseguiu controlar a reação da pessoa. Isso também gera uma ansiedade, gente, que Muito. é muito, Absurda, muito né? intensa. E fora outras coisas, né? Outros comportamentos, por exemplo, simples, que às vezes a gente não se dá conta. Como, por exemplo, quando a gente fica muito tempo conectada na internet, isso gera muita ansiedade, né? Ah, falando da questão das frequências, dos pixels e de toda aquela coisa ali que está em volta da gente também gera demais. Tem Sim, muitas coisas, né, no nosso comportamento diário, nas nossas atitudes, que acabam trazendo isso pra gente que a gente nem sabe, né? E esse livro, gente, eu super indico quem puder ler, tá? Porque ele traz muito esse lado de nós como os gestores de nós mesmos, das nossas sim. emoções, de tudo que a gente vive. Por quê? Para que a gente, sabendo lidar com isso, a gente não tenha esse, como eu posso dizer, essa necessidade neurótica de ser perfeita, né? Essas cobranças em cima de nós mesmos que geram muito essa questão da ansiedade também. Como eu posso dizer? A gente conseguir entender, como a Ká falou, o que está por trás dessa ansiedade. Porque é a partir disso que a gente consegue trabalhar. Porque, assim, a ansiedade ela é uma coisa que faz parte da gente, né? Faz parte de nós. Só que a gente tem que controlar, é como ela falou. Tem a quantidade ali, o nível de ansiedade que até faz bem para nós, né? Gera movimento, gera uma movimentação da nossa vida. Mas a partir do momento que isso começa a impedir a gente de realizar, começa a bloquear o nosso fluxo, né? Começa a gerar uma série de bloqueios que vai gerar uma série de problemas físicos, já tem que começar a ser olhado. Então, assim, só um parênteses aí, cara, porque é um livro realmente muito bom, traz uma consciência muito boa também sobre isso, abre muito a mente, tá? Então, eu indico aí para quem quiser saber mais sobre isso também, começar a entender mais essas questões, porque realmente faz parte da gente, né? A gente precisa entender. Não tem que, eu tô ansiosa, eu vou desprezar, eu vou lutar contra isso com todas as minhas forças. Não. Né? Vamos acolher esse sentimento, vamos entender o porquê ele tá ali, o que ele tá querendo nos dizer, né? O que será que a gente tá fazendo que não é bom para nós, que tá gerando aquela ansiedade para avisar a gente. Tem tudo isso também, né? Com Então, certeza. o nosso corpo ele tá o tempo todo falando com a gente, tanto pelo que a gente sente, tanto de emoções quanto fisicamente, né? E aí entra muito aquilo que a Ká falou de você saber entender, interpretar os sinais para tomar as atitudes que são mais que são coerentes com a nossa essência, né? Que são coerentes com o nosso bem-estar e tudo mais. Muito bom, Ká. Sim. Show. Você sabe que você falou de livro, quando eu tive a ansiedade e logo depois, em seguida, por conta da ansiedade, eu tive a depressão, eu me negava a ser dependente de remédio. Então, aquilo me frustrava ainda mais. E o que me tirou, né, o meu primeiro passo para sair do fundo do poço foram 2 livros que eu também super indico, que é Milagre da Manhã e A Magia. Gente, bárbaro, 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 bárbaro. Assim, é o primeiro passo para você começar a buscar o teu interno, o que você quer, o que você gosta, o que te dá prazer, o que te tira a paz, né? Você olhar para dentro de você, que é o primordial, né? As técnicas são bacanas, são. Os livros são bacanas, são. Mas nada vai resolver se você não olhar para dentro de você. O que é que te traz Exato. angústia? O que é que te traz essa ansiedade? O que te causou, né? Porque são gatilhos emocionais, assim, diversos, uma coisinha assim te causa, né? E a gente precisa perceber que não tem um tipo só de ansiedade. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, que qualquer coisa pode ser um gatilho emocional para uma crise de ansiedade. Tem a ansiedade do medo, né? Por exemplo, se entrasse uma borboleta aqui agora, eu ia ficar assim, ó, estática, porque eu tenho pânico de borboleta. E é uma coisa tão bonitinha, tão inofensiva, né?
Que você dá um tapinha, ela vai com certeza morrer, coitadinha. Só que eu tenho medo. Por quê? Por conta de um trauma de infância. Eu sei identificar até o momento que me trouxe esse pânico. E hoje, por exemplo, minha filha tem o mesmo medo que eu trouxe comigo, né? É uma crença limitante. Trouxe comigo essa crença de que eu tenho medo, que eu tenho pânico, e minha filha, consequência disso, tem medo de borboleta também. Então, tem ansiedade associada ao medo, tem ansiedade social, por exemplo, que tem pessoas que têm pavor de falar em público, tem pessoas que têm pavor de uma entrevista de emprego, né? São momentos que vão causar ali pânico para essa pessoa, vão causar medo, né? Que tá ligado, o medo tá ligado à ansiedade. Tem um ataque de pânico, né? Desencadeia um sentimento físico e psicológico que a pessoa paralisa, né? De repente ela está indo de carro para algum lugar, lembra de uma situação, só o fato dela lembrar que causou, que aquilo foi um gatilho para ela, que causou ansiedade, ela é capaz de bater o carro por um ataque de pânico, por exemplo. Né? Sim. Então, assim, e a ansiedade, ela pode causar diversas patologias, ela pode causar depressão, ela pode causar estresse excessivo, ela pode causar uma doença muito grave, no meu ponto de vista, que é a síndrome de Crohn. A síndrome de Crohn, que é a síndrome do intestino irritável, a pessoa tem uma crise de ansiedade e depois ela não consegue sair do banheiro por conta da ansiedade. É tudo causado por ansiedade, por depressão. Então, é bastante complicado. Gente, uma coisa que eu acho muito legal frisar é o seguinte: por mais que a gente esteja sofrendo em algum momento, né, por algum desses tipos de transtornos e desequilíbrios, entenda que você está e não que você é. Porque você estando, você pode mudar. E nós somos seres magníficos, perfeitamente capazes de se curar, né? O nosso corpo, ele é um sistema muito poderoso, feito de uma forma magnificamente maravilhosa. Então, comece a se acolher com mais carinho, né? Quando você estiver nesses momentos, começar a se olhar com mais carinho, em busca de cuidar disso. E não como algo, assim... Claro, ninguém quer passar por desequilíbrios e gerar esses tipos de transtorno na vida, mas como uma oportunidade, né, de trazer mudanças, de enxergar o que pode ser melhorado, porque nós somos muito capazes de vibrações positivas, né, de se sentir bem, o bem-estar é nosso direito, esse sentimento, essa satisfação com a vida, esse prazer em viver é uma coisa que faz parte de nós. Então a gente consegue tirar, né, se colocar como observador do que a gente está sentindo para poder cuidar. Isso mesmo, Pri, não olhar o externo e sim o interno, porque é como a Ká falou, tudo está sempre ligado com a nossa conexão interna. E inclusive, Ká, o que fala lá no livro. Há muitas vezes a falta de si mesmo e o medo de olhar para dentro causa tudo isso. Então, a partir do momento que você se dispõe a olhar, a enxergar. Então, por exemplo, isso que a Ká falou do medo da infância, um trauma de infância. Tem muita coisa hoje que pode influenciar a nossa vida que foi gerado na infância. E assim, sim, isso não precisa ser seu para sempre. Você pode voltar lá na sua infância e editar um acontecimento. Esse acontecimento vai mudar totalmente o significado que tem para você hoje, liberando você de muitas coisas que você vive, seja de uma ansiedade, seja de uma síndrome do pânico, em momento algum, claro, vocês vão deixar de fazer o seu acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim, mas fazendo o acompanhamento com medicina, com terapias integrativas, para integrar, para complementar, né? Porque nós somos seres multidimensionais. Então, por exemplo, se eu tô com uma dor de estômago muito forte, porque eu sou ansiosa, eu trato essa dor de estômago, ela vai voltar. Porque eu tô tratando somente o meu físico, somente um aspecto do meu ser. Então eu tenho que olhar além, tenho que olhar, como a Ká falou, o que está desencadeando, qual é a emoção que está desencadeando isso. E isso faz parte de outros aspectos do nosso ser, incluindo o aspecto energético. E aí que entram as terapias complementares. Então, assim,
Sempre que sentir assim, olhe para você e fale: meu, eu amo muito, eu me amo muito, o que eu posso fazer para sair disso, né? Porque você não é ansioso, você está. Você é um ser que o que você é totalmente luz, é totalmente brilhante, é totalmente lindo, entende? É para ser contentamento, é para ser alegria, felicidade, satisfação com a vida. E quando você começa a entrar nesses desequilíbrios e sair dessa sua essência, é que algo está errado. E aí, se você descobrir o que está errado, você consegue mudar. Então, começar a se olhar de uma forma diferente, né, cara? Começar a olhar para esses tipos de patologias, de manifestações do nosso corpo, de uma forma como um privilégio, porque a gente tem esses avisos, esses sinais, né? A gente tem, vamos dizer, essa notificação, né? Vamos trazer para o mundo digital. Se você tem alguma coisa lá, e dá uma notificação, ó, presta atenção nisso, entendeu? Então, começar a ter esse olhar para si mesmo, né? Diferente, que é Sim. começar a se preencher de si mesmo, porque quando você se conhece, você vai dissolvendo cada vez mais essa falta de si mesmo e você vai se sentindo cada vez mais preenchido. Onde você começa, por exemplo, a não ter uma necessidade tão grande de controlar tudo, né? Você começa a perceber suas próprias limitações, o que você, até que ponto você pode chegar, até que não. Você começa a valorizar o seu bem-estar, então você começa a priorizar uma atividade, um lazer, uma meditação, algo para si. Então, é um processo, sim, profundo e muitas vezes pode ser doloroso, mas ao mesmo tempo é muito bonito. Porque é uma transformação, assim, de visão de si mesmo, né? Que, gente, é lindo de ver. É muito lindo de ver mesmo, né? E a Ká é um exemplo, né? Tá aí toda plena hoje, tá podendo trazer a experiência dela para nós, né? Ô, Ká, você sabe que uma época da minha vida também, eu passei por umas coisas estressantes, assim, e, na verdade, eu era, né, muito estressada, extremamente estressada. E eu era viciada em trabalho também. Meu Deus, se deixasse, eu trabalhava até de domingo à noite, porque eu amava e eu achava que isso me fazia bem. Eu queria estar trabalhando. Aí você começa a observar, por que será, né? O que será que o trabalho está me fazendo não olhar, né? E eu tinha muita dor de estômago, sempre tive uma dor de estômago, nossa, sabe? Vivia, ia no médico, melhorava, voltava no médico. Até que tinha um último médico que eu fui, eu fiz uns exames, né? Fiz os exames. E quando eu voltei para o retorno desse médico, tinham acontecido algumas mudanças na minha vida, eu tinha mudado de emprego, tinha acontecido algumas coisas, né? E eu já não estava mais sentindo. E aí ele falou assim, como que você está se sentindo? Eu falei, nossa, passou, não estou mais sentindo aquilo que eu sentia. Aí ele falou assim, porque não deu nada no seu exame. Eu ia falar agora para você que isso é estresse. E faz total sentido, porque foi exatamente no momento em que a minha rotina mudou, né? Algumas coisas deixaram de ser prioridades, né? Foi tipo uma reforma mesmo, assim, da rotina, né? De alguns hábitos e algumas coisas que eu fazia, que mudou totalmente. Então, você consegue ver como que o nosso corpo, ele tá ali, e a gente às vezes não entende isso, né? Não. Mas, na verdade, ele tá ali avisando, e isso é incrível. Isso é incrível. Com certeza. Tudo está dentro de nós e tudo está ligado ao nosso passado, né? Então, a gente vai carregando coisas, a gente vai carregando crenças, a gente vai carregando os nossos pais nas costas, a gente vai carregando os nossos antepassados nas costas. E sempre somatizando, e esquecendo de olhar para dentro de nós. E a gente só consegue sair de qualquer patologia quando a gente olha dentro de nós. Por exemplo, na medicina tradicional chinesa, os chineses descobriram que tudo é um ciclo, né? Que tudo é cíclico. E aí formou-se lá os 5 elementos, né? O fogo, terra, metal, água, madeira. E cada elemento está ligado a uma estação do ano. E cada elemento está ligado a um órgão e uma víscera nossa, né? Então, a ansiedade, por exemplo, ela está ligada ao elemento fogo e ao elemento terra. No elemento fogo, a gente tem o coração e o intestino delgado. Por isso que quando a gente tem uma crise de ansiedade, dá vontade de ir ao banheiro, dá problemas, daquela mal-estar no peito, daquela angústia, né? Porque está ligado ao nosso coração, está ligado ao nosso intestino. Isso vai afetar quem?
vai afetar o elemento terra, que é o próximo elemento. Que tem o rim, tem a bexiga. Agora, para o pessoal ver como que é tudo interligado e maravilhoso o nosso sistema, como um todo, todas as nossas dimensões. Você falou que a ansiedade está ligada com fogo e terra, né? Agora, gente, fogo e terra também está ligado com o nosso chakra básico. Falando do ponto de vista energético. E o nosso chakra básico, quando ele está bem em equilíbrio, a gente tem facilidade, por exemplo, em conseguir um trabalho, facilidade de se manter, facilidade de ter as nossas necessidades básicas supridas de forma harmoniosa. E em desequilíbrio, a gente tem muita dificuldade. Agora pensem comigo, olha só como que tudo é questão de equilíbrio. Se a ansiedade está ligada com fogo e terra, quer dizer que para que a gente tenha esse movimento, né, de agir, de ação, de correr atrás das coisas, né, que é esse estar ligado com a terra, com o material, né, de realizar, a gente precisa de uma dose de ansiedade, porque isso vai movimentar, né, porque senão, claro. senão não tem movimento, né, não tem o que... não tem movimento. Impulsionamento ali. Aí que entra o desequilíbrio. Porque se tiver fogo demais, terra demais, né, ansiedade demais também, o que acontece? Desequilíbrio. Exatamente. Vocês conseguem ver como está tudo ligado. E é incrível isso. E aí não adianta você tomar um remédio para dor de cabeça, um remédio para dor de estômago, se você não tratou, você está tratando só o físico. E o teu emocional? E o teu espiritual? Então, assim, uma coisa está ligada à outra, né? As pessoas falam assim, eu não vou fazer terapia, não, isso daí é coisa de hippie. Não é coisa de hippie, é coisa de quem se ama, de quem quer se conhecer, né? De quem tem amor próprio, de que busca o autoconhecimento, busca a autoestima, busca o equilíbrio físico, que é importante, o equilíbrio emocional, que é extremamente importante. Então, se tudo isso está em equilíbrio, você não vai ter patologia nenhuma. Claro, existe aí... coisas que não estão ligadas, né? Quando, por exemplo, eu tenho problema de coluna, é um desequilíbrio físico e emocional? Foi no início, agora já virou patologia, não tem muito o que fazer. Há um desgaste no osso. Então, se eu fizer uma terapia, o osso vai crescer. O osso com terapia, né? Mas você vai reconstruir. Mas você pode harmonizar isso, você pode sentir menos dores, você pode fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor. Né? Então, terapia não é mágica, mas ao mesmo tempo é. Porque se você está em equilíbrio, tudo vai ficar bem, né? E é isso. Isso que você falou é importante até da gente frisar o seguinte, gente. A terapia energética, né? Seja uma acupuntura, seja um reiki, seja radiestesia, barras de axis, enfim, o que você se identificar, ela não é para ser usada somente quando você está com um problema. Então, por exemplo, tô com dor de coluna, eu vou lá. Só que o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o seu corpo, o nosso corpo físico, ele tem a limitação dele. Então, por exemplo, se eu tô com uns desgastes em algum osso, é impossível você, né, pegar e reconstruir. Não, porque a gente tem que usar essas terapias como uma precaução, como prevenção. Por isso que eu sempre falo aqui, que é a importância da gente cuidar da nossa energia, do mesmo jeito, por exemplo, que você faz um plano de academia, um plano de pilates, do mesmo jeito que você corre atrás da nutricionista para cuidar da sua alimentação, você correr atrás de alguém para te ajudar a cuidar da sua energia. Porque isso é uma parte de você, entendeu? Que precisa de manutenção para que você não chegue a um problema físico, por exemplo, evite uma patologia. Se você estiver fazendo a manutenção frequente da sua energia, você vai ter... um equilíbrio que, consequentemente, vai evitar muitas dores, né? Muitas patologias, enfim. Com certeza. Então, não é o remédio, não é para remediar, é realmente para trazer mudanças. Então, assim, é mudança de hábito. Não adianta só querer fazer uma terapia, por exemplo, quando você já tiver, vamos dizer assim, entre aspas, ferrado, né? Vai ajudar? Vai te trazer qualidade de vida, vai te ajudar a se sentir mais aliviado e melhor. Mas não seria muito melhor nem chegar, né, nesse ponto? Por isso que eu bato muito na tecla cá, aqui no Insta, com as pessoas que me acompanham, sobre a mudança. E não sobre tratar determinada coisa, não, sobre a mudança de comportamento mesmo, sobre a nova percepção, trazer a consciência para a pessoa da importância, trazer a consciência da energia que ela é, do ser de luz, para que ela consiga olhar para esse aspecto
E quando você olha para esse aspecto, você consegue transbordar isso para os outros, né? Porque começa tudo ali. E aí você consegue ter que todos os seus níveis sejam muito mais equilibrados também, né? Então achei muito legal isso que você falou, de você não conseguir resolver algumas coisas, tipo, curar, né? Entre aspas, né, gente? Quando a gente fala cura, no sentido da palavra, de você trazer um equilíbrio de volta, né? De você trazer essa qualidade de vida. E no caso da patologia que já se instalou, que muitas vezes não dá para reverter, Mas por isso que eu achei interessante falar. Entendeu? A pessoa pode nem chegar à patologia, né? Se chegar, ela vai melhorar a qualidade de vida, mas e se não chegar? Né? Sim. Então, esses dias mesmo, uma pessoa me falou assim, me chamou no direct e falou assim, eu queria saber sobre tal terapia. Expliquei sobre a terapia e ela falou assim, uma sessão resolve? Gente, não é salagadula, mexe cabula, bibidi bob de bu. Nossa, ia ser mega blaster, né? Maravilhoso. Pra não falar que não existe varinha mágica, até existe. Eu tenho uma aqui, ó. Mas ela não faz milagre também, viu? Então, porque não adianta fazer uma vez e... tô curada. Não é assim, né? Afinal de contas, como eu disse, é cíclico. Então, hoje você tá bem, amanhã você não tá. Depois de amanhã você tá bem de novo, depois você não tá. Então, é o que você disse, é a constância do se cuidar, é a constância de olhar para si, a constância de você praticar tudo isso que a gente fala nas lives, tudo isso que a gente fala no Insta, e se entregar para as terapias é que vai gerar a grande mudança, né? Entregar para essa consciência, né, cara, de si mesmo, né, de se conhecer, se conectar. Sim. E isso que você falou, até me veio um exemplo, que é o seguinte, a gente não tem que cortar o cabelo sempre? Sim. A gente não vai na manicure sempre? Certo? Sim. Você não tem que ir frequentemente fazer seu exame de rotina no médico? A terapia é a mesma coisa. Porque como a terapia muitas vezes traz um ar meio místico, misticismo, mas não. É pura energia, é pura física quântica, né? Tem sim as partes que a gente utiliza mais da espiritualidade, né? Então a gente consegue, por exemplo, trazer apoios espirituais para trabalhar, consegue. Entra num outro âmbito, mas a terapia vibracional em si não tem nada a ver com aspectos assim místicos, né? É pura energia do nosso corpo. A gente trabalha a energia do nosso corpo, né? As terapias nada mais são... desculpa, perdão. Não, é só para encerrar essa questão. A terapia, porque às vezes, como a gente às vezes utiliza alguns recursos espirituais, assim, as pessoas às vezes acham que é mágica, né? Que é algum milagre. Não, né? Tudo é vibração, tudo é energia. Até mesmo quando a gente utiliza alguns recursos assim, é alguma vibração elevada, é algo que vai trazer para você a consciência, né? Ou a mentalidade que você precisa para aquele momento. Mas falando de terapias mesmo, é isso que a Kai ia falar, né, cara? É aquele sistema ali, é sua energia vital, é seu sopro de vida. A medicina complementar. Isso, a terapia nada mais é do que uma medicina complementar, né? Sim. Por exemplo, a gente não pode chamar... do ser, né, cara? Né? Com certeza. Por exemplo, a acupuntura. Ela não é só energia, ela está ali num ponto de meridiano seu, que vai atingir um órgão seu, né? A acupuntura, se ela não for bem feita, ela pode machucar uma pessoa, né? Então, assim, tem que saber fazer. Então, quem está nesse ramo da terapia, estuda muito, né? Não faz qualquer coisa de qualquer jeito. A gente se entrega de corpo e alma. E é uma medicina alternativa, né? A terapia é uma medicina alternativa. Eu vejo assim, né? Com certeza. Uma vez eu li assim, cara, que essas medicinas alternativas, elas deveriam chamar complementares, porque quando você dá uma alternativa, você tem que escolher. Então, por exemplo, eu tenho duas alternativas, né? Uma complementar e uma tradicional. Vou escolher uma? Não, eu posso usar as duas. Então, é o quê? Tem que usar as duas. Vai potencializar, né? Vai ampliar os resultados. Uma vai potencializar a outra, né? Sim. E aí assim, o equilíbrio é muito mais rápido. Que nem você falou no começo, uma coisa não substitui a outra. De maneira alguma você vai deixar
um médico, né, uma medicina tradicional para ser tratado só com a medicina complementar, né, com os métodos complementares, de forma alguma, porque cada uma desses métodos, eles tratam um aspecto nosso. Por isso que a gente tem que, complementar. Deixa eu ver os comentários aqui, como que tá. A Pri falou, e vai dar entrega e confiança e permissão de cada um. Também as pessoas... Gente, ninguém cura, terapeuta não cura, ninguém cura ninguém. Tá? Uma coisa que eu aprendi aqui com o meu trabalho na marra, com esse trabalho de terapias holísticas, é isso. Que você, por mais bem intencionada que possa estar, por mais amor no coração que você tenha para ajudar alguém, não resolve se a pessoa não quiser ser ajudada. Tá? Então, a primeira pessoa que é responsável por querer uma melhora, querer trazer equilíbrio para a vida, é a própria pessoa. Por isso que entra aquela questão que a gente falou, da conexão, de se conhecer. A pessoa tem que querer. Então, não adianta você vir falar assim, manda reiki para não sei quem para mim, que ele tá mal. Gente, vai chegar o reiki? Vai. Vai ser bom? Vai. Mas a pessoa vai voltar naquele padrão que vai gerar novamente aquele problema que ela tá. Por isso que a pessoa tem que trazer mudança, né? Para ser uma mudança e não um remédio, como a gente estava falando. A quem mais falou aqui, ó? Deixa eu ver. Vou ver nos comentários aqui, peraí. Isso é verdade, eu sofro de ansiedade e depressão, estava fazendo terapia e fiquei... Peraí que o Instagram mudou, não consigo ler os comentários direito. Ela está dizendo, isso é verdade, eu sofro de ansiedade, depressão, estava fazendo terapia, fiquei super bem, claro que não descobri em um mês. E também demorou a aceitação sobre a ansiedade, com certeza. As pessoas que têm ansiedade não aceitam logo de início. Gente, não desistam não, se dê sua alta como... é legal isso aqui que a Alessandra está falando. Sim, se dê sua alta. Faz o processo, se permita, veja isso como algo bom. Né? Muitas vezes a gente não quer se entregar para um processo porque não aceita. E, na verdade, se você começar a trazer para você esses outros olhos mais amorosos, para tudo que faz parte de você, até esses aspectos, e aí a gente consegue trazer isso com uma visão diferente, né? Consegue trazer com um acolhimento, com um amor maior por si mesmo. Porque, por que você não pode sofrer de ansiedade? Por que não? Você é um ser humano. Por que você tem que estar bem 100% do tempo? Você merece cuidados. Por que você tem que estar sempre disponível só para cuidar? Certo? Cuida primeiro. Né? Então, às vezes, um pouco disso também influencia na aceitação, né, Ká? Com certeza. Que mais? Tem uma pergunta aqui, ó. Falta de foco. Querer fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Olha, isso aqui, Pri, é exatamente o que a gente falou no começo da live. Aquela necessidade neurótica. É o sintoma. O principal sintoma. De estar sempre querendo produzir. Se dê um tempo, sabe? Para quem não consegue, tá sempre fazendo, uma dica, que é uma coisa que funcionou muito para mim. Começou o dia ou um dia antes, vê quais são as 3 principais coisas mais importantes que você tem para fazer naquele dia e faz. Entendeu? Fez, você já vai se sentir com um dever cumprido, uma sensação de dever cumprido. E aí você tá meio que... Isso, gente, que eu tô falando é um sentir que eu sinto, tá? Pode ser que para você seja diferente, mas é uma ideia. Mas é isso mesmo. Que você cumpriu, você se sente livre para fazer outras coisas. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer uma coisa que te agrada, nem que depois você volte a fazer, né, alguma atividade profissional, enfim. Mas aí você se dê um tempo, tá? Eu ouvi assim, tava ouvindo um podcast esses dias também, ele dizia assim, se você não tem 10 minutos do seu dia que você consiga tirar para si mesma, então você não tem vida. Gente, não. 10 minutos, tá? Começa com 5. Mas tire 1 minuto para você, nem que seja ficar parado ouvindo uma música relaxante e respirando, sabe? Se você não tem ideia do que fazer nesses 10 minutos com você mesmo, não passa nada, mas porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer, né? Acha que tem que estar produzindo, não. Pega lá 5 minutos, põe seu fone, coloca uma música relaxante, digita assim, músicas para reiki. Você vai achar um monte de música relaxante. Coloca aqui. Respira lá 5 minutos ouvindo, sabe? Se dê esse momento, tá? Cá, conta então. Oi, pode falar. Não, eu ia falar, o bom que você falou sobre respirar, porque, assim, o primeiro exercício que você tem que aprender quando você tem as crises de ansiedade é respirar, né?
esses dias me perguntaram, uma cliente me perguntou, né? Ela tem crise de ansiedade e pânico, qual seria a melhor terapia para ela? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, do que ela acredita, do que ela busca, do que ela gosta. Não adianta eu oferecer uma massagem para uma pessoa, por exemplo, que tenha ojeriza ao toque, tem medo do toque, né? Que rejeita o toque do outro. Não adianta eu oferecer um reiki, por exemplo, se a pessoa não acredita em energia vital, se ela não acredita, né? Não adianta eu oferecer acupuntura se ela tem medo de agulha. Então, tudo vai depender de uma anamnese, de uma conversa com o seu terapeuta, de uma série de questões para que você se identifique melhor. Então, tem diversas terapias maravilhosas para trabalhar a ansiedade. Tem o reiki, que é extraordinário, né? Dá para trabalhar em qualquer situação, em qualquer patologia. Tem barras de Axis, que é transformador, né? Correr barras é transformador. Eu curei a minha ansiedade, a minha depressão com barras e Theta Healing. Tem o Theta Healing também, que é parecido com barras, mas em um outro processo, mas trabalha as crenças limitantes, por exemplo, e faz você despertar para a vida. Tem a meditação, que eu acho que, no meu ponto de vista, como diz Barra de Axis, no meu interessante ponto de vista, a meditação deveria ser feita por todas as pessoas, todos os dias, nem por 3 minutinhos. Eu não sei meditar. Ficar em silêncio, pensando em si próprio, já é uma meditação, né? Já faz você tomar consciência daquilo que você é, daquilo que você busca, e buscar os prazeres da vida através daquilo que você acredita. Uma só terapia pode ajudar? Oi? Só para avisar, a gente tem... está dando 52 aqui, tá? Tem mais 5 minutinhos, então. Aí depois, então, antes da gente encerrar, dá umas dicas pro pessoal de coisas que eles podem, por exemplo, óleos essenciais, eu sei que você também trabalha. Alguma coisa assim de fácil acesso também, além, claro, das terapias, que eles também possam praticar, assim, para ajudar a aliviar, né? O que você indicaria? Bom, primeira indicação, óleo de lavanda. 2 gotinhos de óleo, é mais top, né? Eu amo lavanda, gente, eu amo. Óleo de lavanda. Então, pegar 1, 2 gotinhas na mão, esfregar, fazer inalação por alguns minutinhos, principalmente antes de dormir, né? Porque vai trazer a tranquilidade, vai trazer a calma. Óleo de bergamota também é bom, mas o bergamota é bom mais durante o dia, né? Porque ele não te dá o sono. Lavanda já te traz o sono. Durante o dia você pode usar o óleo de bergamota. No próprio óleo de lavanda, colocar 1, 2 gotinhas no chuveiro, na hora que você está tomando banho, aquele vapor maravilhoso. Além dos óleos essenciais, floral é uma boa indicação para quem tem ansiedade. Qual floral? Aí precisa conversar com alguém que é especialista em floral. Fazer análise, eu não sou especialista em floral. Isso, para fazer a análise para você. Automassagem. Né? Pega um creme, ou mesmo que não tenha o creme, vai fazendo a massagem no seu próprio corpo. E o que é essencial, eu indico todos os dias, meditação. Tem muitas meditações guiadas no YouTube, você não precisa, se você não sabe, ela vai guiando você para entrar em meditação. E a respiração, que eu vou ensinar agora já, antes que acabe os tempos. Bora então, bora. Então, assim, a pessoa fica sentadinha, coluna ereta, né, bonitinho, vai respirar pelo nariz lentamente, quanto mais devagar, melhor. Vai respirar pelo nariz, e quando o ar está entrando, não vai estufar o peito, porque às vezes a gente faz assim, né? E cresce. Não é para crescer os ombros, é para crescer o abdômen. Eu vou ficar de pé para tentar mostrar. Dá para ver? Sim. Mais ou menos?
Então, é esse movimento. Quando o ar entra, você estufa o abdômen. Aí você vai soltando o ar devagar pela boca e encolhe todo o abdômen até o umbigo chegar lá nas costas, né? E vai fazendo essa respiração lentamente. Inspirando. Soltando. Você sempre conta 4 tempos puxando o ar, né? Respirando. E 8 tempos soltando o ar. Então, você inspira pelo nariz, solta pela boca. E nesse processo, você vai imaginando que quando você está respirando, entrando luzes em você. Luzes de cura, entrando a bênção de Deus, entrando a bênção de Jesus, aquilo que você acredita. Não precisa comprar a ideia do outro, compre a sua ideia, a sua essência. Imagine pétalas de rosa caindo em você, por exemplo. E quando você solta, você imagina uma fumaça preta, uma fumaça cinza, tudo que tiver de ruim dentro de você, toxinas, energias ruins, tudo que você acha que não te serve, solta pela boca. Faz esse exercício durante uns 3 minutinhos. Vai respirando, inalando, soltando. E é isso. Isso, principalmente numa crise de pânico, é maravilhoso, né? É transformador. Você consegue acalmar uma crise de pânico apenas com esse exercício de respiração. Se você fizer a prática de meditação junto, fechou. E é gente, isso. Deixa eu aproveitar para convidar vocês. Eu fiz um podcast recentemente com uma meditação. E eu utilizei a energia da mesa radiônica nessa meditação. Então, quem quiser fazer, experimentar também, é bem profundo, tá? Apesar da intenção dessa meditação ser ajudar a liberar medo de julgamentos, mas isso também influencia, porque a ansiedade, o medo de julgamento acaba gerando ansiedade também, né? De certa forma. Então, são todos recursos que estão à nossa disposição. Uma respiração, como a Ká falou, uma meditação, sabe? Vai da gente chegar e falar, chega, eu vou fazer a partir de agora, né? Eu vou mudar, né? Eu vou me amar mais, eu vou me cuidar. E começar, e não se cobre, não fique nervoso se chegar na hora, se fizer 1 minuto e não conseguir. Continua, só continua. Porque você vai ver que cada vez vai ficando mais fácil, você vai conseguindo fazer essas práticas e você vai sentindo muitas mudanças na sua vida. Seja na ansiedade, seja em qualquer aspecto, né, Ká? Ká, você quer encerrar antes da gente fechar aqui? Dar seu recado final? Só a última dica. Chá de mulungo. Fazer umas 3 xícaras de água ferver. Colocar uma colher de sopa generosa de mulungo. Deixar lá uns 20 minutinhos, coar e tomar durante o dia. Isso vai dar um pouquinho mais de equilíbrio para quem tem insônia por conta de ansiedade. E agradecer você pela minha primeira live. Nossa, essa é a primeira de muita luz para você, gratidão imensa para você e enviar para essas pessoas maravilhosas que ficaram nos assistindo a nossa gratidão, a nossa luz, o nosso obrigada. Com certeza, pessoal. Muito obrigada, tá? Muita gratidão por vocês estarem aqui. Pra gente é um prazer muito grande compartilhar esses conhecimentos, porque assim, e as nossas experiências também, porque tudo que a gente tá falando aqui, a gente fala de coisas que a gente vivenciou também, né? Para que a gente possa falar como que realmente deu certo, e se deu certo pra gente, também pode funcionar para vocês. Então, assim, vão realmente, quem quiser reassistir essa live, reassiste, enfim, mas busquem sempre, tá? Não parem no autoconhecimento, não parem de se cuidar e se olhar com esse carinho. Ô, Ká, eu acho que a live não vai terminar, viu? Porque, ó, deu 1 hora, o Instagram me mandou o aviso, parece que o Instagram foi atualizado e a live pode ter até 4 horas agora. Eu acho que o pessoal já tá... Bom, vamos ver se eu então, se alguém quer fazer alguma 4 horas falando tranquilamente, mas deixa para um outro momento, né? Isso, e colocar no nosso Insta lá, se alguém quer falar sobre algum outro assunto, pra gente voltar numa próxima live, no meu, da Laine, que é o Sopro de Vida, né?
coloca lá no nosso Insta qual assunto que vocês gostariam de tratar em uma live. E coloca aí se vocês têm alguma pergunta rapidinho, a gente responde para vocês. Isso. Bora, vamos. Se tiverem dúvida, alguma coisa, podem até sugerir algum tema aqui já, porque aí a gente já bola alguma coisa para vocês, já traz temas. Tá? A gente pode até, cara, ver um grupo de pessoas, quiserem fazer alguma vivência, algum grupo para a gente fazer algum trabalho energético também, quiser saber mais sobre isso, seria muito legal também de fazer. Bacana, gente, com certeza. Para quem gosta de reiki ou nunca experimentou e tem vontade de experimentar também, eu faço no Insta todos os dias, tá? Ao vivo no Instagram, 20 minutos de reiki em grupo. E reiki também, como a Ká falou, é uma coisa que ajuda muito na ansiedade, tá? Então, para quem quiser começar a entrar nesse universo maravilhoso, desse cuidado energético com si mesmo, começa pelo reiki, né? Que é ali 20 minutinhos, rapidinho, você sente e você vai aprofundando. Com certeza. Bom, acho que ninguém tem nenhuma pergunta. Então é isso, pessoal. Bom, é isso, gente. Obrigada. Obrigada, cara. Obrigadão, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Maravilhosa. Imenso, imenso. Estou muito, muito, muito feliz e muito grata por tudo isso, pela primeira live, por ter sido um sucesso. Foi muito bacana, muito prazeroso, muita luz nesse momento para todos nós. Show, obrigada, cara. Que delícia. Obrigada, viu, pessoal? Um grande beijo para vocês. A gente se vê na próxima, hein? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Ká.